Olá, estamos começando mais um PortoCast aqui no estúdio da Ordicom Brasil. PortoCast que é parte integrante do Encontro Regional Indústria Porto, que é em parceria da Ordicom Brasil com a TV Tati Band Litoral. E hoje recebendo aqui o Rodrigo Salgado, que é da T2S, né, que é um apaixonado pela logística, e a gente, assim como eu também, a gente vai conversar aqui sobre a tecnologia aí na logística, principalmente aqui no Porto de Santos. Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao PortoCast. O prazer é sempre meu, é um prazer, iniciativas como essa, a gente adoro conversar sobre esse tema, aproximar as pessoas do Porto, a gente vê que a realidade, aquela tal da relação Porto-Cidade, ela é mais teórica do que prática, muita gente... A primeira vez que eu escutei falar isso foi em 2007, lá em Barcelona, e a gente vê que praticamente agora que começou essa relação a funcionar na prática. Sim, né? A gente tem que aproximar a população, inclusive tem gente que trabalha no Porto, a família não sabe exatamente o que o camarada faz Isso. ali. Aqui a gente até produz um programa para a Band chamado Porto e Baixada, que é um programa justamente isso, é um programa que fala de Porto, mas não é para a classe portuária. Sim. É para as pessoas que estão em casa que não conhecem o Porto. Porque a gente fez uma pesquisa que as pessoas não sabem. Muitas vezes eu estou andando na praia em Santos e eu vejo as pessoas reclamando, a praia está suja por causa do Porto. Não é, mas é falta do Porto passar essa informação. Sim. Mas eu queria começar conversando com você, porque hoje a tecnologia é presente em tudo no mundo, ninguém faz mais nada sem tecnologia, né? E você está observando, trabalhando, aí, produzindo tecnologia todo dia, né? Como é que você vê hoje o Porto de Santos com relação à tecnologia empregada nos grandes portos mundiais? A gente está no mesmo patamar, a gente pode considerar que portos da Ásia ou os grandes portos na Europa, como os portos americanos, ou o Brasil ainda não conseguiu chegar nesse nível? Não, está bem longe. Está bem longe? Está bem longe, não chegou não. Na Europa, a automação começou lá em Hamburgo, Roterdã é muito automatizado. Quando a gente fala automação, é você qualificar o trabalho. Então, os equipamentos de grande porte, guindastes, toda a movimentação do container, principalmente dentro do terminal, acontece de maneira mais ou remota ou completamente automatizada, não tem ninguém trabalhando. Aí depois tem outra discussão aí sobre empregos. É muito interessante isso, eu já vi caminhões operando sem ninguém dentro, inclusive dá seta para virar a esquerda. Sim, e às vezes os guindastes têm operação remota, então está no terminal lá numa sala operando. Mas os terminais hoje aqui também já tem, né? Não todos. No Brasil ainda, então isso está falando anos 90. Os primeiros guindastes não são os gigantes, não são os que ficam em cima dos navios. Os primeiros guindastes que são no pátio, aquele que é o RTG, que é o guindaste que fica em cima de uma pilha de container dentro do pátio, automatizados, semi-automatizados, né, que com operação remota. O mais próximo de começar a operar é em Itapuá. Aqui em Santos já começou, a corrida começou, né? É o mais importante. Os terminais de Santos, os grandes já compraram. Mas isso leva para fabricar, demora anos. Sim. Alguns 5 anos. É só sobre encomenda, né? Alguns 5 anos, para até entregar e começar a operar. Então, Itapuá, eles já estão numa fase de teste, já está montado lá, está funcionando. Os terminais do Rio Grande, Nelson Sons, né, Rio Grande e Salvador também. Então, a corrida começou. Então, a gente está em processo de começar essa fase de automação do terminal. Não que isso seja denigra a operação brasileira. A gente é muito eficiente, né, em comparação aos outros portos. A maioria dos nossos portos, dos terminais, trabalham muito cheios. A gente tem esse gargalo, essa mesma história que a gente ouve falar de acesso, de ocupação, são os mesmos pontos que são tocados e ninguém evolui. Então, os terminais trabalham sempre muito cheios. Isso faz com que a gente trabalhe de maneira tem que ser muito otimizado. Então, o sistema está sempre fininho, os equipamentos, o pessoal que opera, o pessoal que planeja. Então, o Brasil não é... Por não estar automatizado, não é porque ele é pior do que os outros, não. A gente é muito bom no que a gente faz aqui. E você acredita que essa automação ela vai se estender não só para a operação portuária, mas ela vai integrar com uma operação logística como um todo, né? Sim. É uma tendência, né, que a gente consiga, desde a hora que a fábrica começa a produzir, isso já esteja ligado com a exportação
para saber que navio aquela peça vai, para onde ele vai, que horas ele tem que chegar ali. Isso é uma tendência de eficiência até para você diminuir custo, né? Sim, isso já está na carteira de oferta de serviços dos terminais. Então, há um tempo atrás, os terminais eram da porta para dentro ali, eles armazenavam carga, empilhavam e colocavam dentro em cima de um navio para mandar embora e faziam o fluxo inverso. Hoje não, hoje os terminais todos já estão oferecendo serviços de ponta a ponta, até porque a informatização do processo todo, a Receita Federal vai entrar agora no roadmap a 25 ou 26 talvez, a do INPE, que é uma forma de desburocratizar Sim. o processo de importação. Então, a carga vai praticamente pingar no terminal e já vai sair. Então, se o terminal que vivia ali da armazenagem, da movimentação, isso tende a diminuir o fluxo aumenta, mas diminui a quantidade de armazenagem. A rotatividade aumenta, diminui o tempo de armazenagem. E aí eles estão querendo expandir, já fazem isso muitos serviços. Isso vai causar um problema de É. acesso que a gente tem. A discussão é justamente essa. O gargalo, eles falaram, agora a carga o fluxo vai ser mais rápido. Aí muita gente fala, não, o fluxo vai ser o mesmo. A gente fala, como assim? Se o container ele chega do navio, fica armazenado no terminal e fica lá 2, 3, 5 dias, no mais rápido possível, né, para liberar a documentação para finalizar a importação, para ele sair do terminal e ir para a fábrica. Com a nova desburocratização, essa carga já vai ser liberada antes do navio chegar. Então o navio nem chegou ainda, nem encostou no terminal, então a carga já pode ser descarregada quando o navio chegar e sair rápido. Só que aí o pessoal falou que o gargalo só vai mudar de lugar, porque o fluxo a gente não tem acesso, não tem estrada, os gates ali, que são as portas dos terminais, não vão comportar esse fluxo todo, então o fluxo, o gargalo, em vez de ser o documental, o gargalo vai mudar de lugar, mas vai continuar perto do terminal ali, então... É impressionante, né? Não vai ser uma mudança muito grande assim. O Brasil não tem a capacidade de planejamento, principalmente quando você está falando aqui do maior porto do Hemisfério Sul, e a gente não consegue planejar algo que a gente consiga dizer o seguinte, nós vamos melhorar, né? Eu sempre falo, Porto de Santos, ele é sempre tratado de uma forma de retalho, né? Você vai resolvendo um problema, mas você cria outro. Você resolve um problema, você cria outro. Não se pensa como a gente vê nos Estados Unidos, naqueles portos tem 5 vias de acesso, Exato. 7 vias de acesso. Aqui, quando faz uma pista dupla, eles comemoram, bate palma, falam, pô, estamos inaugurando uma pista dupla. Olha o Rodoanel. Rodoanel. Eu fiz parte, tu vê, estou ficando velho, né? Na época das audiências de liberação da questão ambiental do Rodoanel, e uma das questões que eu levantei à época foi por que não se está licenciando junto com o Rodoanel, o Ferroanel? Ia falar isso. Entendeu? Era questão óbvia, né, de fazer isso. Mas não, agora a governadora Tarcísio autorizou a conclusão da última parte do Rodoanel, quer dizer, uma coisa que meio anel ainda meio anel ainda o anel não está completo, né? Então, assim, é muito triste a gente ver isso. Eu tenho uma preocupação muito grande aqui com a Baixada, né? A gente tenta sempre gerar emprego, fazer a nossa região aumentar, e eu acho que o único jeito da gente conseguir fazer isso é a gente trazer a indústria de transformação para próximo do porto, né? Por questão de eficiência, por diminuição de custo de transporte, uma série de coisas, né? E isso a gente vai depender muito de uma questão, primeiro, que a gente precisa superar um entendimento que a burocracia ambiental tem. Eu sofro isso há 19 anos, tentando licenciar um projeto muito grande, né, que é o Complexo Andaraguá, mas eu sempre luto não só pelo meu projeto, eu luto pela minha região, e eu vejo que hoje, por exemplo, a cidade de Santos, na área continental, São Vicente, tem áreas para receber isso, mas a gente precisa ter isso aí dentro do nosso projeto de desenvolvimento. E é um projeto que vai depender de muita tecnologia, por quê? Porque a gente vai, grande parte, receber no porto, produzir e exportar. Sim. Grande parte a gente precisa receber, e a questão de uns 12 anos atrás, eu estive lá na Soframa, em Manaus, pedindo um entreposto da Zona Franca de Manaus para dentro do Andaraguá, porque eu falei, isso pode vir por cabotagem, a gente fazer aqui e daqui exportar para todo o Mercosul, né? E a tua visão sobre essa necessidade da gente ter essa indústria de transformação aqui com relação ao Porto de Santos? É o crescimento de verdade. A industrialização, de maneira geral, para o Brasil é o caminho, não tem outro caminho. E o que se discute bastante, a zona de exportação, né? ZPS. Mas
Você comentou, falta, não sei se é vontade, como é que não existe um planejamento. Agora a discussão pelo menos está mais acalorada, mas ainda assim a gente sente que, dá para fazer mais rápido, dá para começar. E não existe, assim, eu não consigo ver, do meu ponto de vista ali, eu tô meio distante desses projetos, mas eu consigo acompanhar as tecnologias nos terminais. Então, quando a tecnologia está entrando, é porque já está acontecendo, né? Ou o projeto já está construindo, já tem civil, já tem obra, já tem, né, os estágios mais iniciais que a tecnologia entra, já está acontecendo, já tá aterrando um terminal, já estão fazendo, as fases de licenciamento já foram superadas. E a gente não vê isso acontecendo, não vê nem prospecção, porque às vezes no comercial ele já está prospectando as pessoas que já estão lá vendo que vai sair, já assinaram, já estão fechando com empreiteira, já tem bid para isso, bid para aquilo. Não tem isso ainda. Então essa discussão está muito na vontade ainda, né? Mas é o caminho. Você comentou até receber... produzir aqui para recebe de fora, recebe do interior, né, do Interlândia, que a gente chama do interior os insumos, mas também recebe por importação. Imagina, você recebe navio de importação que também junta com os insumos que a gente já tem e produz aqui dentro para produzir alguma coisa e sair também o produto acabado ou um produto com mais valor agregado, porque esse é o ponto. O desenvolvimento gerar valor, né? é esse. Agregando valor. Quando a gente fala eu comento até com o pessoal, às vezes, né, comenta, vocês atendem quem e tal? Eu falo, atende container. Mas e os navios de granel e tal? Eu falo, legal, o Brasil, o agro é um motor do Brasil, mas a gente, o valor de verdade, você pega um navio de container lá, se você pegar os 5 containers mais valiosos daquele navio, vale a mesma coisa do que um navio inteiro de soja. Exatamente. Aí, então a soja não é importante? Lógico que é importante. Mas poderia fazer um beneficiamento da soja. Exato. A gente começou fazer do café, da laranja, milho. começou da laranja e parou nisso. A gente tem lá o concentrado de laranja, a gente faz. E parou nisso, não tem mais nada, não desenvolve o beneficiamento e a industrialização das coisas no Brasil. E esse é o caminho. Eu tenho uma curiosidade com relação... eu fiz um trabalho em 2019, que infelizmente foi interrompido na época pelo início da pandemia. Nós temos de Bertioga a Peruíbe 31 instituições de ensino superior, né, de graduação. E uma quantidade grande para 9 municípios, né? Que vem perdendo a cada ano a quantidade de alunos. Um pouco pela falta de perspectiva de futuro, talvez um pouco por falta de uma visão estratégica de governo, porque eu muitas vezes culpo o governo, porque eu falo o governo do Estado ficou, acho que os últimos 20 anos um pouco de costas para a Baixada Santista, desde o anúncio de 2004 da Petrobras. Quando se falava assim, a Petrobras vai para a cidade de Santos, vai estar na Baixada. Acharam que todos os problemas estariam resolvidos, porque nós teríamos aqui uma base da Petrobras, né, que era 5 prédios, viraram 3, virou 1, né, e a gente sabe que por pouco a gente não perdemos a base de Itanhaém, que operava, né, para as plataformas de offshore, hoje está em Jacarepaguá. Eu fazia parte nessa época, representando a cidade de Praia Grande, na Comissão Especial de Petróleo e Gás. A gente discutia com o governo do estado, mas de lá para cá a gente não vê grandes anúncios de projetos que façam a transformação. Para vocês, na área de tecnologia, o que a gente tem hoje de universidade, ela é suficiente para a graduação no teu universo futuro do que você vê acontecendo? Ou você hoje sente assim, não, o importante, as faculdades fazem muita graduação, porque hoje o mercado mundial busca especialistas. Sim. E eu vejo que grande parte dos cursos que nós temos aqui na nossa região são generalistas. Né? Eles formam mão de obra e põe no mercado. Não tem. As pessoas vão embora. Né? O jovem fala, por que eu vou fazer em Santos? Só tem o Porto. Mas não é só o Porto é muito grande. Sim. Mas falta, talvez, a gente trazer a indústria de transformação, trazer novas perspectivas. Mas as instituições, elas acompanham essa tecnologia? Você vê ou não há uma preocupação deles? Então, essa é uma pergunta complexa. Eu sou professor do Centro Paula Souza, sou coordenador de projeto na administração central do Centro Paula Souza em São Paulo, então na Praia Grande, inclusive, eu dou aula. Com bastante propriedade, a gente vê que está diminuindo a quantidade, os cursos até reduziram a quantidade aumentou a quantidade de curso, mas diminuiu a quantidade de alunos que entram semestralmente.
A mão de obra de TI global, e o Brasil não foge disso, nem a Baixada, está escassa, não tem. O déficit já existe há anos e continua e não está mudando. Então, o gap, a diferença entre demanda de profissional de tecnologia e o que a gente forma desses profissionais está aumentando cada vez mais, não tem fim. Talvez a inteligência artificial, eu acredito que sim, mas muita gente discute, ela minimize um pouco porque a forma de programar e desenvolver já está ficando bem mais ágil, então a gente consegue diminuir os problemas da diferença de mão de obra, né, que a gente não consegue ter profissional, e isso gera uma série de problemas, né, porque tem pouco profissional e então a pessoa, tem muita demanda e pouco gente para atender. O que acontece? O salário da molecadinha vai lá em cima. Sobe. Aí o camarada, na pandemia isso foi gritante, agora está meio, né, desacelerou um pouco. Um camarada lá acabou de formar, já segundo semestre, um semestre já está trabalhando. Tem 20 anos de idade. Isso aí é o que você vivencia lá dentro do Centro Paula Souza. Não, isso é Brasil. Isso é mundo. O cara, agora a pandemia, na pandemia foi muito forte isso. Em 2021, moleque de 20 anos, 21 anos é sênior. Fala, meu querido, tu é sênior? Você pode até ir, ganhava, sei lá, era de 15 mil para cima. Tinha nego ganhando 20, 30 mil, 2 empregos, 3 empregos. Os caras, e aí eu falei, pô, agora, além de supervalorizado, ética zero, porque você tá remoto, atende aqui, atende ali, mas eu consigo, eu dou conta. Então, quem cobrou o serviço estava relaxado porque estava desesperado, porque precisava informatizar, digitalizar os seus processos. A molecadinha subiu em cima da tamanca, da oportunidade. Uma coisa é você, tá faltando gente, eu quero ganhar 30 mil para fazer isso. Mas tudo bem, você é uma pessoa que tem não é sênior ainda, mas você ganha bem porque não tem gente que faça isso. E aí, agora acabou essa onda. A maré começou a baixar, a água começou a bater na canela e o pessoal já viu que o que se aceitava não é mais tolerante, assim. Então, as pessoas que estavam na enganada... O bom da TI é isso, não dá para enganar. Então, a pessoa não consegue enganar muito tempo, porque você precisa produzir e é um negócio que ou funciona ou não funciona. Não é um quadro que você pintou e para você é bonito, para ele é feio. Ou funciona ou não funciona. Então, a gente tem esse problema. Agora, as universidades, voltando para o teu ponto, as universidades estão produzindo, estão preocupadas? Estão. A gente está conseguindo atrair as pessoas para formar o que exatamente precisa? Não sei, porque eu acredito que muito desse pessoal está descobrindo que talvez, olha que perigoso que eu vou falar agora, que não precise da faculdade para trabalhar com tecnologia. E precisa, mas porque você perde os fundamentos todos. E aí o cara vai trabalhar na super especialização. Ele faz um curso aqui, você comentou de ser generalista e ser especialista. O que acontece é que está tendo a super especialização. Aí o cara sabe exatamente fazer isso daqui só, mas não sabe mais nada do cavalinho ali, só olha para esse caminho. E a tecnologia muda muito rápido, muito rápido. Amanhã já não é mais isso. Na verdade, até essa tecnologia que ele é super especialista, na próxima versão, já pare de funcionar algumas coisas e ele tenha que aprender novamente. Então, são as peculiaridades da nossa engenharia. Tem uma necessidade de uma requalificação. Exato. E aí, se você não tem fundamento, você não entende direito como aquilo... Sobre a rocha que aquela tecnologia foi construída, é mais difícil de você fazer essas pivotagens para as mudanças que o mercado pede. Rodrigo, você falou do Centro Paula Souza, que, poxa, eu tenho uma felicidade muito grande de ter inaugurado lá em Praia Grande, a minha época como secretário, e a última vez que eu fiz uma palestra lá, vi aquela quantidade de alunos, eu acho que isso é muito transformador. Mas eu sinto falta aqui na nossa região da gente ter um grande campus, né, de uma universidade pública baseada em pesquisa, porque as regiões que mais se desenvolveram aquelas que têm sempre um campus de universidade pública federal fazendo pesquisa. Sim. Porque eu digo, diferente da universidade privada, que ela está buscando resultado financeiro, a pública não, ela está buscando a mudança às vezes de uma sociedade, de um trabalho. Sim. Então, eu falo sempre que a gente precisa ter, não um puxadinho, mas ter um grande campus, né, para a gente conseguir fazer
pesquisa. E isso que você está me falando agora ainda me convence mais ainda de que o meu pensamento está certo, que a gente precisa realmente pensar no amanhã e pensar talvez no fora da caixa, porque realmente, quando você fala assim, é perigoso a gente falar que ele não precisa talvez fazer uma graduação, mas não é isso, não é que ele não precisa, é que ele acha que não precisa. Exato. Na verdade, ele precisa. Né? Às vezes o cara fala, não, eu sou bom, eu já faço. Mas a transformação é tão grande que é o que você falou, e o prazo de sucesso dele é tão curto que ele vai falar, não, realmente eu preciso. E aí ele vai ter que dar um passo atrás Sim. e fazer. Mas eu acho que a gente precisa ter uma diretriz. Né? Uma diretriz de saber onde a gente quer chegar. Porque eu vejo assim, a gente hoje é muito solto. Né? Vocês fazem um trabalho excepcional, ainda bem que vocês são aqui da região, são referência, mas eu sinto que assim, falta ainda uma coordenação, talvez por parte da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, que use essa, dizer, o know-how, a capacidade que vocês têm de mostrar para todo o mercado a importância que isso tem, né? Tem essa organização que você tocou, a gente também sente falta. Né? Tanto educacional quanto do... Existem, por exemplo, o Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico ele é descentralizado. E o sentido de um parque tecnológico é de você concentrar, não só o parque tecnológico, um campus grande, você concentrar conhecimento, concentrar pessoas em torno do mesmo objetivo, que fazem a mesma coisa, por mais que sejam até competidores no mesmo lugar, isso daí já está provado isso. O princípio do Vale do Silício. Exatamente. Né? Isso só é uma... uma vez comentaram comigo que o competir, o concorrer, é você correr junto. Então, se você está correndo, você está perdendo, o outro corre mais, esse corre mais, esse corre mais, mas está todo mundo correndo para o mesmo lado, para a mesma direção. Então, isso é benéfico para quem sabe correr. Então, essa organização de juntar pessoas com o mesmo objetivo, a gente percebe aqui na Baixada que é bastante descentralizado. Eu não sei, a gente também tem um benefício e um problema. A gente está muito perto de São Paulo e a gente aí se acomoda em uns pontos, a maior metrópole da América Latina e a gente tem o Porto, então e aí, ao mesmo tempo a gente olha para cidades grandes do interior que estão muito à frente da gente em vários aspectos, como campos, como centros com parques tecnológicos, estão mais organizadas, e a gente fica assim, não, mas a gente é bom, mas é bom porque a gente tem o Porto e porque a gente está muito perto de São Paulo, porque se tirar isso, exato. vai sobrar o quê? No entanto que a gente já foi a segunda região economicamente mais importante do estado, hoje a gente é a sexta. Foi exatamente por isso, porque houve uma migração de valores para essas cidades que se especializaram de uma certa forma em tecnologia. Você pega ali a Campinas, você pega São José dos Campos, né? Onde o pessoal levou serviços que agregam valor à produção, que é o que dá realmente o sentido valor à mercadoria, né? Eu falo, um simples telefone não seria tão valioso se ele não tivesse tanta tecnologia dentro dele. A industrialização. E tem as regiões especializadas, tem a do calçado, tem a do agro, mas tem a indústria do agro, não é o agro, a soja, é a indústria, o cara que faz trator, o cara que faz a peça do trator, porque a gente não... Às vezes a gente pensa, você pensa no telefone, mas tem o chip do telefone. Sim. Tem muitas coisas. Tem a fábrica do plástico que faz a capinha do telefone. A gente tem muita coisa para acontecer aqui para a gente desenvolver e... A gente aqui, a WorldCom como agência de publicidade, atende a Mitsui. É um cliente nosso que é em Mauá. E a tecnologia que eles fazem na produção de um plástico para um painel de carro é importantíssimo. Porque através de um acidente pode gerar um problema, a pessoa perder a vida. Então eles envolvem muita tecnologia na produção de um plástico que faz o painel de um carro. Né? E eles têm anos e anos de pesquisa no Japão com relação a isso. Então, realmente, essa tecnologia ela tem que estar presente na produção industrial a todo momento, porque é aquilo que faz com que a Mitsui venda para a Toyota, para a Honda, para as grandes montadoras do mundo, é essa a diferenciação dele. A gente tem Cubatão ali aqui do lado, né? A gente tem Cubatão. Caralho. O mais difícil que eu não entendo, Rodrigo, é o seguinte, a gente tem tudo, mas a gente não faz. A gente tem o gás passando aqui, a gente tem... eu até falo, né? Eu, quando fui secretário de 2004 até o final de 2008 em Praia Grande,
eu falava, até os cabos que dão a volta no globo terrestre Entra em Praia Praia Grande. É. Então, Muita assim, gente não sabe. muita gente não sabe, né? O último deles acho que Só foi do se for Google em submarino, 2016, tal. E então, assim, a gente tem muita capacidade aqui de se transformar numa grande referência do Brasil. O que falta? Eu acho que falta essa integração de pessoas, aproveitar o teu conhecimento, aproveitar o do outro e a gente fazer um planejamento de crescimento. Por isso que eu culpo o governo do Estado. Eu acho que o governo do Estado errou ou erra nessa falta de sentar e dar a atenção devida que a Baixada Santista pode ter. Tudo bem, tem outras regiões que são importantes, que estão produzindo. O agronegócio hoje é a coisa mais importante no Brasil, porque abastece o mundo, mas a produção industrial, o Brasil tomou uma decisão 30 anos atrás de não ser um país industrial, e hoje o mundo tem uma necessidade de uma migração industrial que o Brasil poderia aproveitar, né? E a gente vê tudo isso à nossa porta. Então, mas essas opções eu acho que elas não são excludentes. Você não é uma coisa ou outra. Você poderia desenvolver o agro e desenvolver a indústria. Você não precisa ser uma coisa ou outra. Até porque a gente não tem área aqui para ter agro. A gente não tem área de produção na Baixada. Na estratégia de Estado. E assim, a gente... a Baixada ela tem o segundo maior déficit habitacional do Estado, exatamente porque não tem área. Né? Então, a gente tem um déficit habitacional de 115 mil unidades. Então, não temos áreas aqui. As poucas áreas que temos ainda tem as restrições ambientais de ocupação, né, e tudo mais. Mas, assim, Rodrigo, vocês participam de muitos eventos, né? Vocês estão lá dialogando e tal. Você sente a necessidade, porque dos objetivos da gente convidar você para dialogar na construção de pautas do nosso evento, que esse ano será 18 de novembro, porque... as pautas, elas são a base da mensagem que nós levamos ao governo estadual e ao governo federal. Do ano passado do evento, nós tiramos um resumido daquilo que é a necessidade do mercado, levamos ao governo do estado, levamos ao governo federal, e a gente precisa construir as pautas desse ano. De todos esses eventos que você participa, você entende que a importância do segmento da tecnologia, quando a gente fala o porto, porque muitas vezes fica só focado ali, quando você fala porto, terminal. Eu sempre tive, desde que comecei a organizar o encontro regional, indústria porto. A gente tem que dar uma importância para a indústria, porque ela põe e ela tira a grande parte da mercadoria do Porto de Santos, e ela está aí e ela movimenta. Então, você entende que a tecnologia, aquilo que vocês dominam, ele é atendido de forma satisfatória, ou você acha que tem espaço para a gente abrir discussões, abrir, sei lá, algum tipo de mesa redonda para a gente discutir como a gente consegue extrair um resultado melhor dessa tecnologia? Tem espaço para crescer, tem espaço para discutir, só que a tecnologia ela é vista em todas as indústrias, todas as verticais de negócio, ela é vista sempre como um meio. Ela é uma ferramenta. Ela não gera nada. Ela vai diminuir custo ou ela vai aumentar a tua eficiência. Exato. Ela é o martelo, ela é o serrote, ela é uma ferramenta. E aí ela só é empregada quando o negócio vai bem. Se o negócio estiver indo mal, ou se ela não se justificar. Que até o que eu vejo que não é certo, porque se às vezes o teu processo está indo ruim, se você talvez usar uma tecnologia, você consiga diminuir o seu custo de produção, com melhorar a sua eficiência, e aí você precisa realmente. Então, vou dar um exemplo. Uma operação que exige uma pessoa para executar hoje no porto, que tem que andar no pátio e até algum lugar para olhar alguma coisa, anotar e voltar, dá para ser feito remoto com algum tipo de tecnologia. Você tem que ter um equipamento, tem que ter transferência de sinal, tem que ter um sistema. Então você tiraria essa pessoa, vai perder emprego. Não vai perder emprego. Nunca diminuiu o emprego no porto, nunca, só se especializa. Não tem ninguém mais carregando saco de café nas costas. E tem operador portuário pra caramba. Tem portuário muito mais do que se tinha antes. Então, e assim, não vai trocar do dia pra noite. Hoje é o cara que vai lá e amanhã já não tem mais ninguém, é o sistema. Essa pessoa vai participar do processo da informatização do que ela faz. E provavelmente ela vai ser aproveitada numa tarefa muito mais segura. Primeiro que não vai estar andando no pátio, no tempo, na chuva, no sol. E com mais qualificação. Então,
esse é um mito. A tecnologia tira emprego. Não tira. Ela especializa os empregos. Sim, ela aumenta os empregos. E aí, só que hoje a decisão para colocar o sistema ali, para tirar a pessoa desse trabalho braçal de andar no tempo para fazer uma leitura, por exemplo, se valer mais a pena deixar o camarada indo na chuva lá, lendo aquilo na mão, os terminais decidem, os portos decidem para deixar o cara lá indo na mão. Mas é um pouquinho mais caro, ou tem um projeto, isso vai se pagar em tanto tempo. Não, deixa eu ir lá. A visão ainda é muito simplista. Isso, porto, né? Porque se você vai na indústria, você vai em setor financeiro, setor de saúde, no setor de e-commerce, várias outras indústrias, a maturidade da tecnologia já é muito diferente. Eu não sei se os terminais, os portos trabalham sempre numa margem muito esmagada, porque eles também são, pertencem a grandes grupos, eu não sei, mas o fato é que o pensamento, a maturidade quanto ao uso de tecnologia no setor portuário, ele ainda é muito abaixo em relação à maturidade dos outros setores. Isso no Brasil, né? No Brasil, isso no Brasil. Porque tem que justificar muito. Você tem que para você vender alguma coisa, você tem que falar assim, você vai ganhar hoje. Eu tiro aqui, você ganha no mesmo ano. Você consegue justificar, ganha no outro ano. Você consegue, isso se paga, tem que ser muito gritante para se investir nessa modernização de algum processo no Brasil, no setor portuário. Nos outros setores já ainda não, a gente já tem muito mais maturidade. Eu tenho um amigo que ele justifica isso, ele dizendo o seguinte: o Brasil, ele tem tantas modificações por legislações, por burocracia, que o investidor internacional, quando ele monta algo no Brasil, ele quer um retorno muito rápido. Porque você vê o caso agora da desoneração da folha, que eu defendi durante muito tempo, e grande parte das pessoas, mas não gerou nenhum emprego. Eu falei, mas nós também não perdemos. Porque naquele momento que foi feita a desoneração, era para favorecer 56 setores. Hoje ficou em 17. Mas as pessoas falam assim, mas tem que voltar a ter o imposto. Por que tem que voltar a ter o imposto? O que o governo vai fazer com esses 22 bilhões de reais que vão entrar a mais aqui? Ele vai investir no próprio segmento? Ou é geração de receita para tapar buraco? Então, eu defendo muito, porque eu digo o seguinte: o setor produtivo industrial no Brasil, ele tem que ter preço internacional. Você pega uma economia fracassada que nem a nossa, onde o salário mínimo do Brasil é menor que o salário mínimo da China, fala, o poder aquisitivo do brasileiro é ridículo. Então, como é que nós temos que resolver isso? Talvez produzindo mais, melhorando uma forma do brasileiro ter condições de poder de compra. Hoje o nosso poder de compra é pequeno, com relação a isso. Mas, Rodrigo, eu queria, assim, para a gente terminar, que você colocasse para nós uma visão geral como você tem da eficiência hoje que a gente tem, principalmente aqui no Porto de Santos, e com relação a modernização dos portos perante o mundo, esse espaço que a gente tem que levar essa mensagem para as pessoas, dizer o seguinte: olha, gente, se a gente trabalhar nesse viés aqui, a gente vai ter um resultado melhor. O resumo de tudo aqui eu acredito que seja o desenvolvimento. Porque os investimentos só vão acontecer quando tiver desenvolvimento, os salários só vão aumentar quando tiver desenvolvimento, e a chave para o desenvolvimento não existe outra a não ser a industrialização. Isso é importante, quem está nos ocupando, você não vai acompanhando, porque senão você vai só fazer. Não há economia forte no mundo que não tenha uma indústria forte. Você continua apertando parafuso ali. Só aperta mais rápido. Aí, isso não tem escala. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas, mas com um pouquinho mais de eficiência. Você tem que fazer coisas novas. E as coisas novas é a industrialização. Você tem que abrir uma nova forma de receita, de riqueza, de uma nova fonte de receita. Tem que produzir. E a industrialização. Não existe outro caminho. Os outros caminhos são paliativos, são atalhozinhos. Você melhora um pouco a eficiência num setor, no outro setor, mas você não consegue ter uma escala. Isso você vai melhorar, uma hora você satura. Não chega, não é muito. Quando você começa a industrializar, você abre uma avenida para você conseguir desbravar, e você tem anos para conseguir deixar essa industrialização mais eficiente, porque no primeiro momento ela nem tão eficiente ela vai ser. Então, é disso que a gente está falando. O desenvolvimento
é através da industrialização. A industrialização traz riqueza, a riqueza traz tecnologia, a tecnologia dá conforto, qualifica os salários, o salário vai aumentar o salário em relação à China. É tudo. É um ciclo virtuoso. Então, acho que a palavra-chave a gente tinha que, como país, como Estado, investir de verdade. O discurso da industrialização tem que acontecer. Isso eu acho que é primordial, principalmente para a nossa região. A gente tem que se unir, abraçar essa ideia, fazer governo do Estado, governo federal, entender, e inclusive os governos municipais, porque muitas vezes as prefeituras aqui acham que são concorrentes, né, e elas são complementares. Né? Eu sempre falo assim, você não precisa ter um hospital de referência em todas as cidades. Se você tiver um hospital de referência em duas cidades na Baixada, você atende as 9. Então, a gente precisa ter realmente esse conceito, mas isso é questão de prioridade. A gente tem que fazer as pessoas, principalmente os nossos governantes, entenderem aonde a gente pode chegar, porque muitas vezes eles não entendem, né? Eles acham que do jeito que tá bom e vamos manter assim, só que a gente vem perdendo, e isso aí é nítido a gente observar. Você é mais jovem do que eu tenho 55 anos, mas se eu olho o Brasil, comecei a trabalhar com 11, 40 e quantos anos para trás, você vê e fala assim, poxa, nós avançamos, mas quando você sai do Brasil, que você vai num país, no mundo, você olha e fala assim, puxa, nós não avançamos nada. A gente volta com aquela frustração de dizer o seguinte, puxa, por que a gente não consegue? Né? Por que nós temos tudo aqui e parece que nada anda, né? Mas, Rodrigo, queria agradecer demais aqui a tua participação, colocar o PortoCast à tua disposição para a gente debater, dialogar, porque a ideia realmente do PortoCast é a gente construir pautas para que no evento a gente, quando trouxer as autoridades, a gente leve a nossa mensagem, né? E essa mensagem levada até, às vezes, em formas de cobrança, porque a mídia está aí para isso, e a gente usa a mídia para poder levar a mensagem ao poder público e depois saber, foi tomada a providência, foi feito, tem resultado efetivo, precisa de mais informação, precisa que a gente reúna as pessoas para que a gente leve novamente essa mensagem. Então, eu queria te agradecer demais, porque e fico muito feliz de conversar com você, empresário bem-sucedido, professor, uma visão super legal que bate com a minha. Então, a gente vê que a gente não está no caminho errado. O que a gente precisa realmente é que todos entendam que isso é fundamental para a gente. E o mais importante, acho que a visão bate com a maioria das pessoas. É isso que eu fico mais, assim, né, o discurso não... Ninguém acha que nós estamos errados, né? Todo mundo que a gente conversa todo mundo concorda, o caminho é esse. Mas ninguém faz. O ponto é justamente esse. Então, é um prazer poder contribuir de alguma forma. A gente está sempre à disposição. Eu adoro o que eu faço, adoro o setor portuário. Todos também adoram, com essa paixão. É um mosquitinho que pica a gente no porto, que é uma paixão. Então, é o motor da economia. É através do porto que as economias vão crescer, porque quando você construiu a ferrovia lá em 1800 e lá, comecinho dos anos 1900 e comecinho, foi na ferrovia que começou as coisas crescerem em volta, ao entorno, e em volta do porto que as coisas têm que se desenvolver para as economias crescerem. Então, só que isso não é nenhuma novidade, todo mundo sabe disso, acredita nisso, o difícil é conseguir executar. Muito obrigado, Rodrigo.